Muito bem, meus queridos, estamos de volta e agora é o momento que nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, relembrar os principais tópicos abordados na nossa aula, porque daqui a pouquinho nós vamos deixar aí vocês fazendo as suas atividades, ok? Lembrando, galera, abre aí o caderno, já vai anotando, lembra quando a gente estava falando com vocês e aí vocês estavam relembrando? Olha aqui, ó, a nossa aula 6.2. Na aula 6.2, nós vamos estar agora relembrando sobre classificações com base na estrutura. Classificações do que, professor? Classificações das SAFs, com base tanto na estrutura e também as diferenças, né, dos vários tipos de sistemas agroflorestais. Aumenta para mim aí, meu diretor, a tela. Galerinha, olha só, classificações com base na estrutura. Nós temos 3 classificações com base na estrutura. Dessas 3 classificações, nós temos silviagrícola, silvipastoril e agrossilvipastoril. Vamos ler aí rapidamente. Silviagrícola, espécies florestais e agrícolas em um mesmo ambiente. Silvipastoril, nós temos espécies florestais e atividade da pecuária. Vamos aqui antes de irmos para a próxima etapa. Volta para mim, meu diretor. Galera, então nesta primeira classificação, quando nós vamos falar assim para vocês, silviagrícola, então nós temos um ambiente florestal com atividade da agricultura, onde você interage plantas, né? Plantas nativas juntamente com cultivares. E essas plantas nativas, juntamente com essas cultivares, vão auxiliar não só no processo de desenvolvimento, mas melhorar e aperfeiçoar a manutenção do solo, a manutenção das relações, tanto dos animais silvestres, que dependem de determinadas espécies nativas para sobreviver. Por isso que sempre nós estamos falando aqui, como montar um sistema de floresta conciliado com o sistema agrícola. Levantamento, planejamento, conhecer quais são as espécies naturais que estão aí na sua propriedade. Mas isso aí é uma outra etapa. Primeiramente, nós estamos vendo os conceitos, né, de silviagrícola, vendo os conceitos de silvipastoril. Mas lá na primeira aula, nós estamos na aula 6, lá na primeira aula sempre falamos assim para você, galera, para que nós possamos fazer todo o sistema SAFs, nós classificamos eles, e para classificar anteriormente, você anda na sua propriedade, faz as classificações, faz as identificações. Não, primeiro você faz a identificação, depois você realiza a classificação de toda a estrutura nativa e verificar as características dessa estrutura nativa que possam conciliar com as cultivares. Então, aqui no nosso relembrar, nós estamos vendo silviagrícola, que são atividades de cultivares que você vai inserir aí dentro de uma área florestal. Já na silvipastoril é uma área de floresta, só que você vai inserir atividades da pecuária. Professor, tem algumas características que devemos levar em consideração em relação a esse processo de integração. Exemplo, não é só as características de necessidade da criação. Aí nós temos avicultura, suinocultura, pecuária, nós temos ovinocultura, piscicultura, apicultura. Nós temos várias áreas, várias atividades da pecuária, mas nós temos as classificações dentro de uma atividade. Gado, quando a gente vai falar sobre criação de gado, aí você tem gado de corte, gado de leite. Aí dentro do sistema intensivo, extensivo ou semi-intensivo. Então, para cada sistema da pecuária de criação,
você vai ter que fazer essa classificação de como inserir esse sistema num ambiente florestal. Então, sempre quando nós estamos falando aqui para vocês, a integração das atividades da pecuária em áreas florestais tem que levar em consideração as necessidades da criação, o retorno da como é que eu falo quando eu utilizo... Vamos lá. Tratos culturais são para atividades vegetais. Tratos culturais. Então, quando eu vou fazer manejo, você tem que ver quais são os manejos que esse tipo de criação de atividade da pecuária necessitam, que possam vir de encontro com os tratos culturais florestais. Tá bom? Isso a gente classifica como sistema silvopastoril. Agora, quando nós vamos misturar, não, perdão, a palavra misturar não é adequada, mas quando nós vamos integrar uma atividade da pecuária e uma atividade da agricultura dentro do ambiente florestal, aí nós falamos de agrosilvopastoril. Então tem N questões que temos que levar em consideração para que essa dinâmica e essa interação ocorra de forma a favorecer os dois ambientes. Dois ambientes. Vamos colocar 3, não são 2. Por quê? É o ambiente florestal, o ambiente da cultura, da atividade agrícola, e o ambiente da atividade pecuarista. Tá bom? Galera, por isso a gente finaliza aqui esse nosso bate-bola, esse nosso relembrar. Vou deixar vocês aí com as atividades. Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer a correção, tá bom? Aguardo vocês. Tchau, tchau. Caramba, passou rapidinho, não é isso, galera? Ó, agora é o momento que nós vamos corrigir as atividades juntinhos, tá bom? Lembrando aí, galera, nós temos questões abertas, nós temos questões fechadas, e nas questões abertas eu vou colocar aí o texto, né, a pergunta, vou colocar a resposta, vou tentar, porque às vezes eu começo a ler, paro de ler e fico explicando. Não, vou ler a resposta, e aí eu vou sempre estar riscando, sublinhando uma palavrinha-chave, uma outra, e vou explicar a contextualização dessa resposta. Mas é bom deixar claro que não tem necessidade alguma. Não tem necessidade alguma de você utilizar as mesmas palavras que eu vou estar mostrando aqui no gabarito, na resposta, tá bom? Tem que contemplar a pergunta. Como que você está dizendo, prof? Muitas vezes vocês descrevem o método e não utilizam o termo técnico. Ou você pode até colocar o termo técnico, então fica mais curto o texto. A gente vai sempre explicando, esclarecendo as formas de responder uma determinada pergunta que contemple. E as questões fechadas, sempre vou estar aqui, se aparecer questões fechadas, relacionando porque aquele item contempla o outro item não contempla. Lembrando, né, o item ali, os distratores, a gente vai sempre estar reforçando isso com vocês, tá bom? Se tiver necessidade, eu volto lá no slide para poder esclarecer, tá bom? Vamos comigo? Aumenta a tela, meu diretor. Então, primeira questão, pessoal. Em relação aos sistemas agroflorestais, como se classificam com base na estrutura? Então, pessoal, com base na estrutura, são 3. Então, nós podemos classificar os sistemas agroflorestais em 3, em relação à estrutura. Olha aí, ó. Nós temos o sistema silviagrícola. Perdão, professor. Pode mandar para mim. Professor, nós temos, isso aqui, ó, está em plural. Silviagrícolas. O que significa isso, Pro? Você tem uma área na sua propriedade, essa área é uma área florestal. E aí, a atividade agrícola pode ser a horticultura,
a silvicultura, olericultura, formação de pomar. Então, cada atividade agrícola dessa inserida em uma determinada característica florestal. E aí, quando você faz, então a gente coloca silviagricolas. Por quê, prof? Porque cada cultivar, cada cultura tem uma necessidade. E essa necessidade não pode entrar em desequilíbrio com a necessidade da área florestal, que você vai fazer essa interação. Tá bom? Por isso que é silviagrícola. E aí você tem que lembrar, que nós falamos na outra aula, que cada local na sua propriedade, cada área florestal da sua propriedade tem um determinado potencial inato, potencial que já é natural, já é existente ali. Você não vai interferir, só vai inserir uma atividade agrícola que venha de encontro com essa possibilidade de você não causar nenhum desequilíbrio. Lembrando até não só da fauna, como da flora constituindo daquela floresta. Silvipastoril é a integração da atividade florestal com quem, prof? A atividade da pecuária, das criações. Seja as criações, né, avícolas, suíno, tá? Bovino, cunicultura, na avicultura, pode ser, ó, na avicultura você tem tanto galinha de corte, postura, codorna, tá bom? Então, para cada sistema, tem aí dentro da criação pecuarista, se for dentro das criações, você tem um sistema de criação. Intensivo, extensivo, semi-intensivo. Tem como fazer esse processo, professor? Isso vai depender quando fizer o planejamento. Nós vamos ver isso. Todas as possibilidades de integração entre a atividade da pecuária, entre a atividade agrícola, nós vamos falar isso depois. Nós estamos vendo somente o conceito aqui, tá bom? E o último sistema classificado como base, nós temos o sistema agrosilvipastoril. Então, galera, agrosilvipastoril é juntando as três: atividade agrícola, atividade pecuária, essas duas atividades inseridas no mesmo ambiente florestal. Tá? Claro que não tem que estar bem alicerce, fundamentado esse processo de caracterização. E vamos ter que relacionar lá na frente, passo a passo, todos os fatores que implicam, né, nos tratos culturais da atividade agrícola, nos manejos da atividade pecuária, inserida ainda no processo de conservação da floresta. Tá bom? Vamos para a próxima questão? Então aí, ó, nossa primeira questão, a resposta, relembrando o assunto. Vamos lá. Questão 2. Quais são os benefícios do sistema agrosilvipastoril? Então, pessoal, vamos lá. Combinado, né? Bota a resposta, vou ler e vamos explicar aí as formas que possamos contemplar. Então, aqui são os benefícios. Além de permitir a conservação ambiental, esse sistema que integra lavoura, pecuária e floresta, e os pesquisadores nomeiam como a sigla ILPF, garante ao produtor que ganhe mais plantando numa mesma área por muitos anos. Professor, eu tenho que escrever desse jeito? Tem que ser isso. Isso é um conceito, tá? Então vem aqui comigo. Pessoal, quais são os benefícios? A sigla, né? ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Tá aqui, ó. Conservação ambiental. Mas de que forma?
Conservar, uma conservação ambiental, não é você deixar lá esquecer, não. É você, em uma mesma área, se utilizar de atividades agrícolas ou, se quer se utilizar de atividade pecuária na floresta ou você utilizar a atividade agrícola, pecuária em uma mesma área florestal, de forma que você mantenha essa integração, essa relação, favorecendo a manutenção principal, galera, do solo, da fauna regional e da flora, potencializando o processo produtivo da agricultura, processo produtivo da pecuária e diminuindo progressivamente a utilização de insumos agrícolas que possam interferir na dinâmica da atividade dos fatores bióticos e abióticos. Eu agora usei vários conceitos que tem que estar bem fundamentado na cabeça de vocês, senão não entende. Como assim, professor? Diminuir a utilização de insumos? Então, de onde eu vou tirar? De onde eu vou tirar o adubo químico? De onde eu vou tirar controle de pragas dentro de uma atividade pecuarista? Dentro de uma atividade agrícola que favoreça o desenvolvimento? Então, a gente vai ter que verificar isso. E dos fatores abióticos, nós falamos, um é o sistema hídrico da atividade tanto da pecuária como da agricultura. Tá bom? Aumenta para mim, meu diretor. Questão 3. O sistema silvipastoril se caracteriza por possuir áreas associadas com a pecuária. Dê alguns exemplos. Aqui, ó. Banco de proteína, tá? Que é o plantio de árvores em áreas de produção de proteína para corte ou também, né, pasto direto, árvores em pastagens naturais e também poderemos usar plantadas para regeneração artificial ou natural de árvores em áreas pastagens naturais ou artificiais, pastos em áreas reflorestadas. Então, um exemplo, né, de se você realizar esse processo de associação é restaurar, você conservar e você também fazer o processo de atração, atrair, né, seres constituintes tanto da fauna como da flora no processo de associação dos fatores bióticos e abióticos. Quarta questão. Os sistemas silviagrícolas de média e alta complexidade incluem os quintais florestais, sistemas multiestratificados, sucessionais e entre outros. Esquematizar aí o sistema de quintal agroflorestal. E aí, pessoal, eu coloquei essa foto, mas ó, professor, nós podemos desenhar? Sim. Podemos tirar uma foto e colar aqui na nossa atividade? Também. Então, um dos sistemas de média e alta complexidade dentro dos sistema silviagrícola são os quintais florestais. E lembrem bem, na maioria lá, o sistema de quintal agroflorestal envolve atividades de cultivo de plantas que também são utilizadas como fármacos. Tá bom? Não só para condimentos, mas também para fármacos. Volta aqui para o tio. Galerinha, com isso nós finalizamos aqui a correção das nossas atividades. Daqui a pouco nós voltamos com mais um assunto para você, tá bom? Tchau, tchau. Aguardo vocês.